Quem tem Bíblia, diga eu tenho. Saca a tua espada da tua aljava, então, em nome de Jesus. Localiza comigo Mateus capítulo de número 24. Mateus 24. Eu quero fazer uso a partir do verso de número 11. 11, 12, 13 e 14. Assim está escrito na palavra de Deus. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Somente então o fim está autorizado a acontecer. Amém, igreja? Pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu gostei que o pastor fez isso, eu vou fazer também. Eu vou fazer uso desse pedestal, que eu preciso tomar posse da... Obrigado, homem de Deus. Puder me ajudar, pastor Emerson? Eu preciso tomar posse da Bíblia nas mãos, que eu quero levar os irmãos por um caminho de pensamento. Eu quero fazer algumas leituras e aplicar alguns pensamentos aos irmãos, separado em 3 partes. Talvez você perceba subliminarmente no meio da mensagem, mas eu preciso montar um contexto do que é perseverança. Obrigado, pastor Emerson. E depois inserir vocês no cenário que nós estamos vivendo atualmente e, por fim, qual deve ser o nosso comportamento dentro desse cenário. Então, primeiro, o que é perseverança, depois o cenário que estamos vivendo e, por fim, qual é o comportamento que devemos ter dentro do cenário atual que estamos vivendo. Pastor, como é que o senhor vai fazer isso? Eu preciso de toda a sua atenção agora. Eu tenho por certo que os irmãos conhecem, cada jovem senhora, senhor, adolescente, que esse capítulo e esse versículo está introduzindo uma palavra, uma pregação, melhor dizendo, da parte de Jesus, escatológica. E talvez essa seja uma das pregações escatológicas mais poderosas dentro da Bíblia. Jesus ele vai começar o capítulo 24, inserindo no coração dos seus discípulos que aquele templo haveria de passar, e junto do templo, aquele tempo. Templo passa, tempo também passa. Mas Jesus deixou algo muito claro no começo desse versículo e desse capítulo, perdão. Ele começou dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, mas as palavras dele não passariam. Em uma determinação de Cristo, eu sei que nós podemos guardar nos nossos corações. Ele indica àquela geração: estas palavras não passarão. E não passará esta geração antes que essas palavras se cumpram. Eu sei que nós, como estudantes de EBD e teologia, nós lemos muito rápido esse versículo e podemos cair no perigo de achar que a geração que Jesus estava se referindo se referia à geração atual daquele tempo que ele estava vivendo. Mas olha aqui dentro dos meus olhos, enquanto eu monto esse princípio de introdução. Jesus não se referia à geração do seu tempo. Jesus se referia a outra geração. Pastor, que geração Jesus se referia? A geração que nós estamos vivendo agora. E ele usa como gatilho para se referir ao Mads, que está aqui me olhando, Joaninha regalada, a orquestra à minha esquerda, o altar à minha retaguarda e a nave da igreja, a galeria à minha frente, uma figueira. Ele vai dizer assim: olha, para a árvore da figueira, que vocês sabem discernir quando é o tempo. Vocês veem que o verão chega, sabe discernir o tempo do verão, sabe discernir quando é inverno. E a figueira tem um comportamento de acordo com esse tempo. A figueira se comporta mais ou menos dessa maneira. Se o inverno está chegando, ela vai perder todas as suas folhas, pastores. Ela vai ficar ressequida. E quem olha para a figueira vai dizer: está morta, não tem mais nada. É só galho, não tem folha, está seca. Não há mais vida nem esperança. Mas assim como o verão chega, a figueira começa a botar suas folhagens de volta para fora, ao sentir o calor do verão. Preste bem atenção nas palavras que Jesus utilizou para se referir a essa geração. Ele não disse que é quando o verão chega. Ele disse que é quando a figueira começa a sentir o calor do verão. Então ela, como se sentir uma predestinação, ou vou usar uma melhor palavra, os sinais do verão. O verão ainda não chegou, mas ela está sentindo o calor do verão. Em outras palavras, tem um tempo para ser instalado na área da figueira, ou no ambiente da figueira. Mas antes que esse tempo seja instalado, há sinais que antecedem esse tempo. E quando a figueira sente os sinais florescerem, que vai trazer um tempo assim instalado naquele ambiente, ela restaura a sua folhagem, volta a ter vida. E quem olha para ela diz: eu achei que nunca mais teria vida, mas eu estou vendo a figueira florescer novamente. Nós começamos a entender que Jesus se refere através da figueira a um povo, e o povo é Israel. Não há segredo dentro disso. Quando Jesus diz que a figueira
iria deixar de perder as suas folhas, iria perder as suas folhas. Ele estaria dizendo que Israel iria deixar de ser nação. Em outras palavras, humanas, Jesus iria dizer na cara dos judeus e dos israelitas: vocês se vangloriam por ter uma terra para chamar de sua? Vai chegar o dia que vocês não vão ter nem templo, nem terra, nem país, nem nação. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vai cair tudo, vai arrebentar tudo. E cá entre nós a palavra se cumpre. Roma invade, depois que Jesus cumpre o seu ministério, e dispensa todo aquele povo pela terra, só vai comendo Bíblia e história. O tempo vai passando e Israel não volta a ser nação. Mas a palavra de Jesus foi: quando Israel florescer de novo, como uma figueira floresce. Vocês sabem que o verão está próximo, só que Israel está sem folhas, sem uma terra para chamar de sua. Passa Roma e Israel não tem terra. Roma se torna Império Bizantino e Israel não tem terra. Depois do Império Bizantino se forma o Império Mameluco e Israel não tem terra. Depois do Império Mameluco começa a época dos cruzados que vinham da Europa para invadir o Oriente Médio, mas Israel ainda não tem terra. Nesse tempo se levanta também o Império Otomano dos muçulmanos, dos árabes, mas Israel ainda não tem terra. Até que em 1918, se não me falha a memória, estoura a Primeira Guerra Mundial e logo após o Império Britânico toma da mão dos otomanos. Só que Israel ainda não tem terra. Entra a Segunda Guerra Mundial e aquele bigode que não merece ter o nome falado mata 6 milhões de judeus com as suas diretrizes. E após matança de judeus, em 1948, se senta no Conselho Geral da ONU. Eu estou contando só a história para vocês. E ali é determinado que, através daquela reunião, como os judeus já estavam voltando e retornando para a sua terra, é determinada a delimitação da terra chamada Israel. Em 1948, eles levantam uma bandeira desse jeito assim, e diz: a partir de hoje, está declarado a criação do Estado Novo de Israel. Eu imagino Jesus do céu, sentado à direita do Pai, apontando o dedo para a terra e dando um grito no ouvido de toda a igreja, dizendo assim: vocês não estão percebendo o que está acontecendo, não. Eu disse que não passaria esta geração, mas eu não estava falando da geração do templo. Eu estava falando da geração da figueira. É a geração que vai ver a figueira florescer de novo, mas não vai ver a figueira tornar-se-á novamente uma figueira sem folhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Israel vai voltar a ser nação e nunca mais vai deixar de ser nação. E quando vocês verem Israel voltar a ser nação, abre bem teu olho, prepara bem teu ouvido e prepara teu coração, porque o verão está muito perto de chegar. Vocês não estão sentindo o verão ainda, vocês estão sentindo o calor do verão, os sinais que antecedem o verão. Vocês ainda não entraram no tempo do verão. Vocês ainda não estão no fim dos tempos. Ah, pastor, mas olha o que está acontecendo no Brasil da terra. É porque o fim do tempo chegou. Então vem comigo dentro da Bíblia que eu quero começar a pregar agora. Foi tu quem leu comigo no verso seguinte ao verso do tema: e será pregado o evangelho por todo mundo, em testemunho de todas as nações. Somente então o fim está autorizado a acontecer. Fim só acontece pela pregação da palavra. Então, em outras palavras, e se quiser a Bíblia, como eu estou vendo gente abrindo para acompanhar, pode abrir para ler o que está escrito aí. Fim não chega quando guerra acontece. Fim não chega quando alguém se levanta com uma bandeira da nação e vai para frente da capital dizendo: agora tem avivamento. Fim não chega quando alguém começa a gritar dizendo: as doenças estão acontecendo. Fim não chega quando alguém começa a dizer: a corrupção tomou conta e não tem mais esperança. Fim não chega quando perseguem esta igreja aqui, porque Jesus disse: vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, vocês serão humilhados, mas ainda não é o fim. Vocês verão guerras, vocês verão rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vocês vão ver doenças, vocês vão ver moléstia, mas ainda não é o fim. Então, quando o fim chega, pastor, quando isto que está aqui na minha mão for pregado em testemunho de todas as nações, aí é que o fim está autorizado a acontecer. Fim não depende da terra. Fim depende de quem está na glória. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito sério. A trombeta não está na mão de quem está na terra. A trombeta está na mão de quem está sentado no trono de glória. Se é ele quem decide quando o fim chega, então é ele quem determina tempos e tempos. Por isso nós não podemos determinar a data do verão, mas com carinho nós podemos sentir o calor do verão chegando. Pastor, tu está marcando data? Não. Eu só estou dizendo que os sinais estão diante da nossa cara, da nossa face.
E o grito que Jesus está dando diante de nós aqui esta noite é: diante do tempo que vocês estão vivendo, o que é que vocês têm feito? Será que vocês têm desistido da doutrina e de perseverar dentro daquilo que vocês aprenderam? Ou vocês têm levantado já entendeu onde eu estou querendo chegar, né? Levantado a bandeira do evangelho no meio de turbilhão de tantas vozes que gritam e dizendo: eu sei que tem muitas vozes que gritam, mas a resposta não está na terra. E olha que eu amo o que está acontecendo. A resposta está na glória, está no céu, está em quem está sentado no trono. Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Não espere resposta da terra. A resposta da igreja está em quem está na glória. Por isso nós compreendemos que o fim está chegando. Começamos a entrar por um caminho cujo qual podemos montar um pensamento aqui agora. Se nós entendemos que sinais de fim não é guerra, rumor de guerra, mas é pregação da palavra. Vou jogar a peteca para quem está me olhando de olho arregalado. Se pregação da palavra é determinação do fim, então essa responsabilidade recai sobre os ombros da igreja. É por isso que existe um versículo que se aloca e se encaixa muito bem dentro disso aqui que eu estou falando a vocês agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu sei que tu é de Bíblia. O que acontece se esse povo se converter de verdade? Então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e faço mais o quê? Então olha onde está o segredo de algo que acontece na terra. Algo que acontece na terra não está na terra. Algo que acontece na terra, o segredo, está em chamar a atenção de quem está sentado no trono de glória. E esse segredo não repousa em quem está lá fora. Falei que ia jogar peteca para vocês. Esse segredo repousa em quem está me olhando de olho arregalado aqui agora. Pastor, diga para mim, a culpa da terra está do jeito que está, de tudo está acontecendo do jeito que está, é político que está roubando. Não é. Não, pastor, a culpa é de corrupto. Não, não é. Não, pastor, a culpa é de gente que faz e acontece. Não é. Pastor, a culpa é de quem? Não está escrito na minha Bíblia que se o corrupto se converter, a terra é sarada. Não está escrito na sua Bíblia que se quem rouba se converter, a terra, estão entendendo? A terra é sarada. Não está escrito nessa espada que tu carrega aí, que quem rouba se converter, a terra vai se transformar em mil maravilhas. O que está escrito aí dentro é que o segredo não está na mão de quem está lá fora. Pastor, mas está falando de Israel. Tem versículo que é para Israel, tem versículo que é para a igreja, e tem versículo que é para ambos. Olha o que Deus fala. Se o meu povo não determinou nome, aonde tiver um povo que invoque o meu nome, se humilha e me busca, eu entro e começo a sarar a terra onde vocês estão. Irmão, eu vou falar rasgado. Eu estou vendo resposta de Deus na nossa nação. Eu vou falar de novo, quem é inteligente entenda. Eu estou vendo resposta de Deus à nossa nação. A resposta de Deus não veio quando nós tentamos por meios humanos. A resposta de Deus veio quando a igreja dobrou o joelho e começou: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Quem é inteligente entenda que um avivamento começa dentro do povo de Deus. É esse povo aqui que carrega a vida para esta terra. Se nós entendemos que nós temos a chave do que acontece na terra, eu posso fazer um caminho inverso dentro desses versículos. No verso 14, a chave da pregação do evangelho é o gatilho para a volta e arrebatamento. E eu preciso deixar isso aqui muito às claras. Sei que estou na Assembleia de Deus, então vou pregar como bom assembleiano. Acabei de falar a vocês, há 3 minutos atrás, que vocês não estão dentro do verão. Vocês estão dentro do calor que antecede o verão. Em outras palavras, ninguém aqui ainda está passando na grande tribulação. Pastor, está assim, está muito difícil. É, irmão, se está difícil e nem começou, imagina quando começar. Quer ficar aí? Eu não quero ficar. Pastor, diga para mim. A igreja vai passar na grande tribulação. Glória a Deus que eu estou na Assembleia de Deus. Sai para lá. A igreja não vai passar na grande tribulação. Vai sim, então fica tu e deixa a gente subir no toque da última trombeta. Eu vou cantar para Jesus dentro da glória. Não, pastor, a igreja vai ver o anticristo. E eu lá nasci para ver anticristo, eu nasci para ver Cristo dentro da glória. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Nada, o preço já foi pago.
Se ele morreu, morreu perfeito. Se ele fez, fez perfeito. Se ele se sacrificou, sacrificou perfeitamente. Tu não está devendo mais nada. E nem é porque você merece. É porque o que ele fez te salva da ira de Deus. Eu vou falar isso aqui rasgado porque muita gente não entende. Aí ele vai me salvar do inferno. Não, ele vai te salvar da ira. Da ira, que é pior do que o inferno. É, pastor? É, porque do inferno ele pode te arrancar. E ele está fazendo isso aqui agora, nesse exato momento, através da cruz do Calvário. Mas quem é que te arranca da ira do Deus Todo-Poderoso? Eu posso abrir um parênteses para testificar o que eu estou falando. Enquanto a minha voz está esquentando aqui no altar, a pior coisa que existe no inferno não é fogo, não é trevas, não é verme que come. Tem gente que tem medo de ir para o inferno, meu Deus, eu vou cair na mão do diabo. A pior coisa é completa ausência da manifestação da presença de Deus. Porque até quem está desviado agora lá fora, pelo menos uma pontinha da presença de Deus ainda está sentindo. Alguém que está na sarjeta agora ainda escuta aquela voz dizendo: não te criei para isto, não te fiz para isto, aqui não é o seu lugar. Sente aquele incômodo dentro da alma, procurando repouso para a alma e não encontra. Agora imagina a completa ausência da voz do Espírito Santo. Não sente mais um arrepio, mais nada, não sente a presença, não sente vontade de mais nada. Isto é a pior coisa que existe no inferno. Eu explicava e ensinava para alguns jovens lá na igreja outro dia, dizia a eles: sabe por que eu quero ir para o céu? Aí eles disseram assim: pastor, por que tu quer ir para o céu? Eu disse para eles assim: jovens, eu quero ir para o céu, não é para ver ouro, não é para andar em rua de prata, ter mansão, ter galardão, ter coroa. Eu quero ir para o céu porque é lá que Jesus está, é lá que Deus está, é lá que a presença dele está em plenitude. Ah, pastor, e se Deus não estivesse lá? Aí eu terminei dizendo: se Deus estivesse no mais profundo mar, eu ia pegar um submarino, mergulhar lá dentro e ficar com ele lá no fundo. Se Deus estivesse no topo do Everest, eu nem estava aqui agora. Eu estava pegando as minhas malas e subindo no topo. Só que Deus é tão bom, que eu vou usar as palavras do pastor Emerson. Deus é tão maravilhoso, que tu não precisa subir aos céus para ter a presença. Tu não precisa descer no fundo do mar para sentir ele. Tu não precisa subir o Everest para ter a glória dele. Ele é mesmo quem disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ah, eu vou falar rasgado que alguém entendeu aqui na minha direita. Vou falar olhando lá para a galeria agora. Ou tu não lembra quando Jesus falou, perguntado por alguém: quem é verdadeiro adorador? É quem adora aqui ou quem adora em Jerusalém? Aí Jesus diz assim: nem aqui nem lá. Tu não precisa estar no topo do Monte Everest para sentir Deus. Aonde tu estiver, tu será verdadeiro e verdadeira. Só porque vocês deram glória, eu vou falar olhando para vocês e para eles ali. É mesmo, Senhor? É. E quando é que Deus vai levantar? Aí imagino Jesus olhando para ela: não, Deus não levanta. Deus não força. Deus não manda ninguém abrir a boca para dar glória. Imagina Deus olhando e dizendo assim: quer adorar, adora. Quer dar glória, dê. Quer dançar, dança. Quer chorar, chore. Não vou levantar porque não forço ninguém. Aí tu está fazendo o que então? Eu só procuro aqueles que me adoram. Senti Jesus falar na minha boca aqui. Guarde isso aqui que eu acabei de falar agora, porque é gatilho para entrarmos em um pensamento. Deus não levanta adorador. Deus levanta pregador, pastor. Deus levanta missionário. Deus levanta homens para mudar a história de países. Deus levanta cantores. Agora, adorador, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gravou que Deus procura? Diga amém.